Olá pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nas redes sociais. Nós estamos no centro da capital para fazer um passeio bem legal nesse edifício de 1939, edifício Matarazzo, que hoje é a sede da Prefeitura de São Paulo, e na cobertura tem um jardim suspenso com uma vista incrível que eu prometo que vocês vão se surpreender. Olá pessoal, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos bem-vindos a mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual, que é um projeto criado pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Em junho de 2019, criou esse passeio que acontecia aos finais de semana de forma gratuita, sábado, domingo e feriado, visitando vários pontos turísticos nessa região que hoje a gente chama de Triângulo Histórico. A cidade de São Paulo, desde a sua fundação, ficou por muito tempo concentrada nessa região que a gente chama hoje de Triângulo Histórico. E o edifício Matarazzo, ele faz parte desse circuito, desse roteiro, que acontecia a pé aos finais de semana. Hoje a gente está fazendo de forma virtual, mas acompanhe a programação no site da Prefeitura, nas mídias sociais, Turismo Pré-FSP, para vocês fazerem esse passeio de forma presencial. O edifício Matarazzo, ele também oferece visitas guiadas de forma gratuita para vocês conhecerem toda a história do prédio e visitar também a cobertura, que tem um jardim suspenso lindo e uma vista incrível da cidade. Também acompanhe o site para ver essa programação da visita guiada quando retornar depois da pandemia, tá bom? Bom, vamos só caminhar um pouquinho aqui, pessoal. Vocês já verem a fachada do prédio, né, do edifício Matarazzo. Aqui no meio a gente consegue ver mais detalhes do edifício. E falando um pouquinho do Matarazzo, pessoal, esse edifício ele leva o nome de um grande imigrante italiano que chegou aqui no final do século XIX, assim como milhares de imigrantes vindos de todas as partes, regiões do mundo à procura de novas oportunidades de trabalho e de vida também. Então, no final do século XIX, o Brasil aboliu a escravidão e abriu as portas para o mundo. Então, veio uma grande colônia de imigrantes italianos, incluindo o Matarazzo. E o Matarazzo, na Itália, bom, ele nasceu em Castellabate, no sul da Itália. E lá ele até que tinha uma vida tranquila, porque o pai dele, né, começou como mascate, depois virou um grande empresário, então ele tinha uma vida tranquila na Itália. Só que o pai dele morre por conta de uma suposta relação com uma mulher casada. Ele é assassinado por essa suposta relação. E quando o pai dele morre, ele vê que ele precisa assumir os negócios da família, porque ele era o filho mais velho da família Matarazzo. O pai dele tinha negócios, né, na Itália, e ele tinha que assumir a família, o comando da família. Só que a Itália passava por uma grande crise financeira e o pai dele, depois que morreu, deixou muitas dívidas. Então ele se vê meio perdido e ele recebe a carta de um grande amigo da família dizendo que o Brasil virou uma terra de grandes oportunidades de trabalho, que ele estava enriquecendo muito aqui, principalmente em São Paulo, por conta da economia trazida pelo café. Então, com esse sonho, com essa esperança de uma vida melhor, ele deixa sua terra natal e desembarca no Rio de Janeiro. Só que o Matarazzo, ele era um grande visionário, né? Ele não só trouxe todas as economias, mas ele converteu todas as suas economias em banha de porco. Ele acaba trazendo 2 toneladas de porco para já começar a vida dele vendendo, já enriquecendo. Só que quando ele desembarca no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ele acaba perdendo toda a sua mercadoria. Então, no primeiro dia que ele pisa aqui no Brasil, foi de um grande azar. Não foi... Começou a vida aqui no Brasil com tanta sorte, porque assim que ele desembarca, toda a mercadoria cai no mar e ele tem que recomeçar a vida do zero. Então, ele parte para Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, e ele começa a vida como mascate. Ele era um tropeiro comercial. Então, o que ele fazia? Ele comprava e vendia muitos produtos nas fazendas da região de Sorocaba. Ele comprava e vendia tudo que vocês possam imaginar na época. Comprava e vendia e com a sua carroça, né? Mas ele não esqueceu a banha de porco. Ele pensou na banha de porco porque naquela época o Brasil importava dos Estados Unidos. Só que era um produto muito caro
E esse produto ele vinha em madeira, chamava de barrica, né? Uma embalagem de madeira que não conservava muito bem esse alimento, ou seja, eles perdiam muitas banhas de porco por conta dessa embalagem. Então o que ele pensa? Vou inovar embalando em lata, né? Enlatando essa banha de porco, porque em lata ele poderia vender em quantidades menores, evitando o desperdício e também trazendo uma maior durabilidade para esse produto. Então ele começa a comprar porcos na região, ele mesmo ia de carroça comprar os porcos da região, extraía a banha de porco e vendia, né, na região. Assim ele começou a vida dele, ele acaba abrindo um pequeno armazém em Sorocaba e assim ele começa a formar a fortuna dele. Nessa época, a cidade de São Paulo estava crescendo muito. Se a gente pensar no final do século XIX, a gente tinha cerca de 65 mil habitantes mais ou menos. Quando ele chega aqui na cidade em 1890, estava bem na época da explosão da cidade. A cidade de São Paulo cresceu muito rápido, né? Então ele vê uma grande oportunidade de enriquecer aqui na cidade. Então aqui onde fica 25 de março, ele abre um pequeno empório, o Empório Matarazzo, onde ele começa a vender vários produtos e começa a importar farinha de trigo. Aqui alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. O Matarazzo, durante muito tempo ele foi um dos caras mais ricos do Brasil. Naquela época ele era o homem mais rico do Brasil, dos mais ricos do mundo. Ele teve mais de 200 fábricas espalhadas pelo Brasil. E a família Matarazzo atuou em diversos segmentos que a gente consegue ver, por exemplo, nesses detalhes que a gente vê aqui na fachada, a gente vê 5 portas. E acima de cada porta tem 5 mosaicos que representam algumas áreas de atuação da família Matarazzo. Então na primeira, por exemplo, a gente vê tecelagem, metalurgia, seguindo aqui, né, na ordem, agricultura, a indústria química e o comércio e transporte, o último. Então representam algumas áreas de atuações da família Matarazzo. E é impressionante, pessoal, porque o Matarazzo, o Francesco, ele não só comandava tudo isso, mas diziam que ele diariamente fiscalizava pelo menos uma indústria por dia. Então vocês imaginam, a família Matarazzo tinha mais de 200 fábricas espalhadas pelo Brasil e ele fiscalizava diariamente pelo menos uma dessas fábricas, ou seja, ele trabalhava muito. E não é por acaso que ele se transformou na família mais poderosa do Brasil, né? Outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, do lado do primeiro mosaico aqui, tem um relevo também, que a gente vê como se fosse um desenho de uma águia, um pássaro. Aqui ficava o antigo brasão da família, para vocês terem uma ideia do poder da família, porque só as famílias mais ricas da época tinham o próprio brasão. Seguindo aqui um pouquinho para cima, vocês vão ver que tem algumas sacadas, né, algumas janelas, e acima de algumas janelas tem 3 letras M's. Essas 3 letras M's representam alguns membros da família Matarazzo. Então o primeiro M, né, é o conde, o patriarca, o Francesco Matarazzo. Ermelino Matarazzo, que era um dos filhos do Francesco. O Francesco, pessoal, ele teve 13 filhos. E ele era supersticioso, mas teve 13 filhos, olha só. A ironia do destino, né? Ermelino era um dos filhos favoritos do Francesco, mas ele morreu devido a um acidente de carro. E o terceiro M é do Francisco Matarazzo Júnior, que acabou sucedendo o pai depois da morte do patriarca, né? Olhando também o prédio, vocês veem que tem uma imponência, uma grandiosidade. E todo o material, ele veio da Itália, diretamente da Itália, pessoal. São mais de 170 mil placas de mármore travertino. Essa é uma das maiores construções no mundo com esse tipo de material. E lembra também a época do Império Romano. A arquitetura ela traz muitas simbologias da grandeza, para mostrar a grandeza do Império Romano. Sobre a arquitetura, esse projeto é um projeto de Severo Vilares, que trabalhou com Ramos de Azevedo. Mas, na década de 30, um outro arquiteto estava de passagem pelo Brasil. Então ele acabou sendo convidado pelo
na época era o Getúlio Vargas, né, ele acaba sendo convidado para fazer uma revisão da arquitetura desse prédio, que é o Marcello Piacentini, que é italiano também. Ele acaba revisando, né, o projeto desse prédio, e ele acaba trazendo características da arquitetura do período fascista da Itália. Então esse prédio também, ele lembra muito os prédios da década de 30 na Itália. Bom, outro detalhe aqui, tem uma escultura, né? Só andando um pouquinho aqui para mostrar para vocês. A gente sempre gosta de mostrar esses detalhes porque às vezes quando a gente passa, visita o prédio, a gente não vê que tem essas obras de arte em volta do prédio, né? Tem uma escultura, chegando mais próximo, só para vocês verem melhor, tem uma mulher deitada, né? Só que quando você se aproxima dela, você vê que ela não é uma mulher totalmente humana, né? Você pode ver na cabeça que ela tem algumas algas entrelaçadas assim na cabeça e ela tem nadadeira. Então parece uma sereia, né? Ela não é totalmente humana. E chama Guanabara, que é uma homenagem à Baía de Guanabara. E o artista é o João Batista Ferri. Essa escultura, ela ficou durante um tempo no Vale do Anhangabaú, 1941. Então ela é bem antiga. E só em 2008 ela acabou vindo para cá, na frente do edifício Matarazzo. É uma escultura lindíssima, né? Que vendo assim, representa uma sereia, né? Quando você vê de perto, uma linda escultura. E falando um pouquinho do prédio, pessoal, foi sede das indústrias da família Matarazzo durante muito, muito tempo. Esse edifício ele é de 1939. Só que depois que o Francesco Matarazzo morreu, ele acabou deixando as empresas, né, a comando dos filhos dele. Só que aí começou a desandar um pouco, né? Então a família Matarazzo acaba vendendo esse edifício para o grupo Audi. Então até 1972, esse edifício é sede das indústrias da família Matarazzo. Durante 2 anos, então de 72 a 74, pertence ao grupo Audi. Depois disso, passa para o Banco Banespa. Por isso que esse prédio também tem um apelido de antigos moradores, chamavam esse edifício de Banespinha. Durante muito tempo foi sede do Banespa também, até 2004. Então, desde 2004 é a sede da Prefeitura de São Paulo. Bom, a gente vai entrar agora. Só quis mostrar um pouquinho da fachada para vocês, né? Para vocês verem como que é bonito esse edifício por fora e por dentro também, né? Não só por fora. A gente vai ver muitos mais detalhes aqui. Vamos entrar aqui no edifício. Essa é a entrada principal. Então, quando vocês fizerem a visita guiada, vocês vão entrar por aqui. E aqui, bom, vou parar bem aqui no meio. Quando a gente entra, nossa, a gente fica surpreso, né? É muito surpreendente a grandiosidade, a imponência, a ideia de imponência mesmo que esse edifício traz, né? Tanto pelo material, piso, parede, as colunas são todas feitas de mármore mesmo, que é o mesmo mármore que eu falei que é o mármore travertino romano, né? Que veio diretamente da Itália. E tem alguns detalhes que vocês podem perceber, por exemplo, aqui, né, do meu lado, tem 2 colunas, bem imponentes também, né? 2 colunas com alto relevo. Essas colunas, se vocês observarem, tem algumas pessoas, né? Tem a representação de algumas pessoas e elas representam o trabalho. Todos os diversos tipos de trabalho humano. Trabalho indústria. Trabalho porque o trabalho era algo muito valorizado pelo Francesco Matarazzo, né? E essas colunas, pessoal, ele foi projetado, né, idealizado por um outro italiano. Então, o Matarazzo, ele convidava outros artistas italianos para participar dos projetos dele, né? Então, essas esculturas, ela é de um artista que chama Galileo Emendabili, que é o mesmo escultor que fez um grande monumento, que é o Monumento às Bandeiras. Quando vocês forem desculpa, não o Monumento às Bandeiras, é de um outro artista italiano, o Mausoléu,
da Revolução Constitucionalista de 1932, é o mesmo artista. Então o Matarazzo ele costumava, né, convidar outros artistas italianos. Então quando vocês forem no Parque Ibirapuera, dê uma olhadinha no mausoléu, que é o obelisco, né, que guarda os restos mortais de todos aqueles combatentes, né, que participaram da Revolução Constitucionalista. Vocês vão ver que é o mesmo artista. Seguindo aqui, a gente tem um lindo mosaico, né, que é esse daqui que a gente está vendo agora. Dá para ver que é o mapa do Brasil gigante, né? Tem um mosaico com pedras coloridas que chama muita atenção também assim que você entra no saguão. E esse mosaico tem muita história. E esse passeio também vai ser acompanhado de uma pessoa, né, que sabe de tudo aqui, pessoal. Tá aqui, ó, a Natália. Deixa eu apresentar para vocês a Natália. Olá. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Denise? Tudo bom. Oi. Obrigada, viu, por acompanhar a gente nesse passeio. Pessoal, a Natália, ela é supervisora das centrais de informações turísticas. Durante muito tempo também ela conduziu esses passeios guiados aqui no Edifício Matarazzo. Então a Natália sabe de tudo e ela vai trazer muitas informações, curiosidades. Natália estava falando que esse mosaico tem muita história. Ah, né? Sim. Ele é bem interessante. Para começar, que ele veio para cá só em 46, na verdade, tá? Por conta do período da Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso em Veneza por um tempo e aí tiveram que trazer para cá em navios. Ele veio como se fosse um quebra-cabeça gigante, né? E eles encaixaram aqui no espaço. Então o prédio foi inaugurado com esse espaço vazio, né? Ele foi feito pelo Giulio Rosso, que também era italiano, um artista, fez com o apoio de alguns outros no estúdio, né? E ele se baseou no trabalho, na verdade, de um geógrafo alemão chamado Huygens, que ele veio para cá, para o Brasil, fez uma expedição pela América Latina, em torno ali de 1823 até 25. Então, por isso que a gente vê essa divisão administrativa antiga no mapa, né? Então, se vocês perceberem, ainda não tem Mato Grosso do Sul. A escrita também está arcaica, tem bastante palavras com Y. Goiás exatamente. com Z, por exemplo. Uhum. Né? É muito interessante. Sim. Não tem Bolívia nem Chile ainda nesse mapa, porque Bolívia ainda estava no processo de independência deles. Então, como esse registro não tinha sido feito ainda nos mapas que o Giulio Rosso utilizou, a gente não tem esse registro desses países no mapa, certo? É interessante perceber que Brasília foi adicionada depois também. Ela ainda não existia na década de 30, né? Veio bem mais tarde. Então, se vocês perceberem, está com uma cor diferente. Não tem o mesmo brilho que tem as pedrinhas no mosaico, porque eles adicionaram só depois que a cor está um realmente pouquinho mais escura, né? Vendo de perto dá para observar mesmo. Eu não sei se pela câmera vai dar para ver, Sim. mas o brilho é bem diferente. E Brasília é a terceira capital, né? Só lembrando que às vezes a gente pensa que Brasília sempre foi a capital, mas né, Salvador, Rio de Janeiro. Exatamente. E Brasília. Isso também é interessante, Denise, porque se você reparar, então como você falou, nossas capitais aqui foram Salvador, Rio de Janeiro, só que o Distrito Federal eles colocaram escrito ali em São Paulo. Verdade, tá mais embaixo, né? Isso. Mais para baixo. Colocaram ali em cima de Santos, né? Isso também tem uma discussão que não se sabe se foi porque não coube ali no Rio de Janeiro a escrita, porque você percebe que está bem apertado, né? Tem Rio de Janeiro, Niterói e depois o Distrito Federal. Ou se foi porque quando eles estavam fazendo, quando o Matarazzo encomendou a arte também, estava na década de 30, São Paulo estava preparando a Revolução Constitucionalista, então tinha esse desejo de ser independente. Então também tem uma teoria que se diz que talvez, como a burguesia contava com essa vitória muito certa, eles registraram o Distrito Federal em São Paulo para marcar esse período também. Né? Interessante. E aí vai de cada um acreditar na teoria que acha mais interessante, porque a gente não tem um registro histórico. Essas imagens em volta também tem ligação com as características do país naquela época, um pouco da cultura? Isso, da cultura e também um pouco do que eles esperavam desenvolver aqui no país. Tá. Se você perceber todas as imagens, cada uma tem um segmento das indústrias Matarazzo, então tem madeireira, tem bastante agropecuária, né? E ali, naquele canto superior esquerdo, a gente tem aquela mulher segurando a cornucópia, que é um símbolo de abundância, fartura.
Então por isso que tem bastante essas imagens de alimentos. No superior direito ali a gente vê a representação da figura da justiça. Então basicamente a ideia, se eu tenho um país que tem uma fartura, que está tudo bem dividido, está justo, porque então eu posso descansar, não tem muita disputa. Aqui embaixo, então, a gente tem a representação, essa acho que é das mais fáceis de se encontrar, que é do trabalho, né? Tanto da indústria madeireira quanto lá atrás você vê as outras também saindo a fumacinha. E aqui no inferior esquerdo tem a expansão, né? Os navios no porto. Também tem outra representação, né? A alimentação ali, a mulher com as frutas. Tudo isso vai agregando. É muito um simbolismo do que eles esperavam para o país na época. Desenvolver aqui também. Exato. Quanto o que eles enxergavam aqui, né? Outro detalhe interessante é a gente vê que o material que ele usou era tão assim não atualizado, se você reparar nas figuras de animais, ali no Mato Grosso mesmo, tem um leão atacando a onça. Verdade. Não que isso exista aqui nas nossas florestas, mas sim, é também como eles interpretavam, né? Então se tem floresta, esse é o animal que eu acho comum ter nesse espaço, eu vou colocar ali. É interessante essa visão que eles tinham, né? E também é legal, curioso também é que o Júlio Rosso, que fez esse mosaico, ele não sabia como era o Brasil, ele não tinha visitado. Então o Matarazzo ele acaba enviando mapas, gravuras, para ele ter uma ideia de como que era o Brasil, né? Para poder montar esse mapa, né? Exatamente. Não tinha nenhuma ideia, né? Mas foi através dessas imagens, né? Foi aquele meio que telefone sem fio, né? Então não dá para saber se alguém contou errado ou se ele se confundiu. Exemplo, telefone sem fio. Exato. Muito legal. Bom, vamos continuar. Então a gente vai subir, né? Sim, agora jardim. A gente vai para Pérola. É a cereja do bolo, né? Que a gente fala. Vamos lá, aqui? pessoal. Vamos lá. Obrigada, Carla. Obrigada. Quando vocês fazem essa visita, tem um monitor que acompanha. Vai ter que dividir. Vamos lá. Foi? Acho que a gente vai dividir isso. O monitor acompanha, vocês pegam esse elevador e vai até o 12º andar. Então esse prédio ele tem 14 andares. E como eu comentei um pouquinho no começo, ele era supersticioso, o Matarazzo, né? Então não tem o 13º andar, né? Que é a casa de máquinas dos elevadores, sim, né? Que até que a gente vai passar agora, dá pra ver um pouco, não sei. Dá a gente pra vai ver. passar, né? Sim, a gente vai pegar a escada aí, tem lá. Obrigada. E outro detalhe, né, que eu acabei esquecendo de comentar, é que o 3º e o 5º andar que são tombados. Isso. Né? São. E é só a fachada, o 3º e o 5º andar que são tombados como patrimônio. Todos os outros já sofreram alterações. Então lá onde a gente estava, pessoal, é o 3º andar, tá bom? Não é o térreo. Vamos lá. Subir, fazer um pouquinho de exercício. Ele era supersticioso, mas teve 13 filhos, né, Natália? Pois é. Vê como é a ironia do destino? Não, o número 13, cada um liga essa superstição a uma coisa. Mas quando você estuda pela psicologia analítica, é interessante que a gente vê assim, antigamente o nosso calendário era medido pelas luas, né? Então a gente tinha períodos de 13 luas e o sistema político era o matriarcado. Ainda assim elas tinham um representante masculino, né? Então tinha um rei. O que acontecia no período desse reinado dele no final, que aí seria nessa 13ª lua, para fazer essa troca, elas faziam um sacrifício. Então ficou meio que incutido no inconsciente coletivo que o 13 dá azar porque você morre no final do período. E aí vai transformando, né? História vai, história vem. Durante muito tempo a gente ficou com exatamente, isso, e aí por isso que espalha, mas vários países têm superstições com números, né? No Japão é o 4, na Itália é o 17, é muito relativo. Né? De acordo com a cultura do país, né? Bom, pessoal, chegamos aqui é a cereja do bolo, né, Natália? A gente chega aqui na cobertura e além da vista, esse jardim suspenso
chama muita atenção, né? Porque você está no centro da cidade e tem um jardim desse, Uhum. né? Sim. Esse jardim, ele se chama Walter Galera. Ele começou aqui em 74, acredito que você já falou, né? Quando foi o Banespa aqui. Então, o Walter Galera, ele era, na verdade, zelador aqui no prédio, que ele cuidava. Porque na época dos Matarazos era só um canteiro simples que tinha. Não tinha nem essa casinha, né? Porque aqui em cima veio o heliponto depois. O Walter Galera, ele começou a trazer as plantinhas porque ele gostava muito. Então, a galera achou bonito. Falaram, talvez dê certo. Trouxeram alguns especialistas para ver se realmente funcionava. Evitar coisas de infiltração, né? Então, até o chão aqui é todo preparado. A gente tem 40 centímetros, né? De altura para as raízes poderem crescer, se desenvolver horizontalmente, que elas vão se apoiando também. Nossa, é muito legal você falar isso, porque às vezes eu mesma me pergunto, como que vai montar um jardim desse no topo do prédio as raízes, né? Como que faz? Sim. São 40 centímetros, então. Isso, tem um espaço aqui para as plantas se desenvolverem. Por isso que as pedras, elas são propositalmente soltas. Você né? vê aqui que algumas balançam mesmo. Exatamente, mas Tá a está explicação. seguro. E aí é bacana porque a gente tem aqui também mais de 400 espécimes, né, de plantas. Então a gente tem desde frutíferas, ornamentais, muitas flores. Do mundo inteiro. Exatamente, e está tudo identificado com uma plaquinha que tem o nome popular, o científico e o continente de origem. Tem até pau-brasil também, que o pessoal costuma considerar raro, mas o que a gente tem aqui, ele tá bem nenenzinho, eu mostro para vocês também. E de café tem também? Sim, sim, o pé de café, ele é bem interessante, porque aqui ele costuma crescer bem mais do que o normal. Olha. Se você visitar algum cafezal, que a gente tem aqui em São Paulo também, você vai reparar que os pés de café, eles costumam ser mais baixos, que a gente consegue alcançar assim normalmente. Aqui, por conta das copas das outras árvores, que impedem a passagem da luz, ele teve que ir mais para cima para ir em busca da luz solar que ele tanto gosta. E quando a gente sobe aqui, a gente sente a diferença no ar, né? Sim. Fica bem mais agradável, né? Assim, sim, bem mais limpo, fresco, mais fresco. né? Já teve faculdade árvores, que a gente fez sente. medição aqui, a gente chega até menos 5 graus do que é lá embaixo onde vocês entraram, por conta de toda a vegetação que a gente tem. E claro, além da vegetação maravilhosa que a gente tem aqui, tem 3 mirantes, né? Tá. Então eu convido vocês para conhecerem esse primeiro, que vai dar de frente principalmente para o Palácio Anchieta, que é a Câmara dos Vereadores, ao fundo da Avenida Paulista. E a gente Pode subir sobe aqui. por aqui? Pode subir aqui? Por favor. Vamos ver aqui. Primeiro, então são 3 mirantes, né? Aqui a Isso, gente esse é o tá no primeiro. né, Natália? Uhum. E a gente conhece muita cidade, né? Às vezes a gente não presta atenção no que está na sua volta. Bom, aqui a gente tem já a bandeira do Brasil, bem aqui na frente. Uhum. Né? Aqui embaixo a gente tem a Avenida, que é 9 de Julho, Isso. que vai era do subir. Prestes Maia, né? Uhum. Também o Prestes Maia fez uma grande transformação, né, na nossa cidade. Sim. Nossa... Inclusive a estátua lá na fachada também foi ele quem encomendou, a Guanabara. Teve muitas coisas. Então a gente tem ali o Terminal Bandeira, né? Ao fundo ali é aquele prédio com várias janelas pretas, é o Palácio Anchieta. Ali no fundo, atrás da bandeira, né? Isso. Inclusive, se não me engano, é um dos mais antigos do Brasil, essa Câmara dos Vereadores. Uma das primeiras a terem aqui. Isso, Uhum. isso. Do Bacana. lado direito, É a o, gente... é o edifício Bandeira, que é o antigo Joelma, né? É uma Que bem teve- conhecido, né? Sim. Pelo triste episódio, né? Da década de Pelo 70. infortúnio que teve, do incêndio. Do incêndio. Inclusive foi esse acidente que mudou, foi muito triste, obviamente, só que ele mudou todas as regras de segurança em edifícios aqui, né? Então viram a importância de ter a escada de incêndio, porque até esse momento ninguém nunca tinha pensado nessa possibilidade de acontecer um acidente desses, né? Ali mais ao fundo a gente vê também aquele edifício alto, é o Dos mortos Viadutos, jurado, isso. que chama muita atenção. Sim, todo mundo Ainda sempre hoje pergunta chama dele. Atenção. Mas imagina na época, né? Como chamava atenção esse edifício. E lá em cima é salão de festas.
Sim. Imagina, né? Você promover uma festa, um evento ali em cima, o pessoal onde Exatamente. tá aqueles pilares rosas, né? E esse era o estilo do João, né? Esse estilo era meio hollywoodiano, meio... Ele usava essas cores fortes, vibrantes, né? Ele é bem marcante. Então, sorte de quem tem um amigo morando ali, porque é residencial, né? Que pode ter essa vista sempre que quiser. E diz, inclusive, que esses apartamentos, Natália, vendia igual água, assim. Vendia muito rápido, pessoal, os apartamentos do João Artacho. E era muito polêmico, né? Porque ele não tinha formação de arquiteto, né? Mas ele fez aí, né? Projetou vários prédios aí em São Paulo. Higienópolis, muitos prédios conhecidos. Legal. Bom, esse é o primeiro mirante, pessoal. A gente vai continuar, porque tem 3, né? Sim. Agora a gente vai também ver a entrada do jardim. A galera costuma se impressionar. Porque assim, todo mundo pensa, são plantas de vasos, mas na verdade a gente tem aqui árvores que chegam a atingir até 10 metros de altura. Então vocês vão reparar que tem alguns cabos de aço que seguram elas para dias que estiver ventando muito ou uma chuva muito forte, né? Para nossa própria segurança. Desde planta rasteira até palmeira. Exatamente, alta. Tem bastante. Parece uma trilhazinha, né? Que a gente vai entrar agora, pessoal. Parece uma trilha, nem imagina, né? Que você está no centro tem Sim, um jardinzão desse. Árvores interessantes, né? Tem bastante essa areca bambu, que a gente chama comumente de palmeira. É legal a gente ver que tem um pé de manga aqui, então temos uma mangueira. Olha! E realmente dá os frutos, se você reparar ali na pontinha, tá vendo? Estão verdinhos aqui. Dá pra ver daqui? Sim. Ela é alta, né? Sim, a mangueira costuma crescer bem mais do que isso, né? Muitas árvores aqui costumam crescer mais, tanto horizontalmente quanto vertical. O que acontece? As plantas se adaptam ao espaço que tem. Então é um sistema muito autossuficiente, porque elas percebem o espaço mais reduzido, né? Então elas vão crescer um pouco menos, ou se precisar, que nem eu falei do pé de café, ele vai mais atrás da luz solar. Ele vai se adaptando, então. Exatamente. Todas as plantas. E a vantagem das raízes aqui terem esse espaço de crescer na horizontal por baixo é que elas também funcionam como um sistema de segurança uma para outra. Então, se uma aqui atrás começa a balançar muito, as raízes da outra estão dando um suporte além desses cabos de aço que a gente tem aqui, ok? Nossa, muito legal. E como a natureza é perfeita, né, Natália? Você vendo como... Pensa em cada detalhe. Sim, a tem natureza bastante é muito pé de perfeita. pitanga, aqui também sempre dá os frutinhos, fica uma graça. E aqui vocês viram, né, pessoal? Tem as informações, essa etiquetinha, né, que a Natália comentou, com o nome popular científico. E a origem também, que inclusive tem de várias regiões do mundo, todas as regiões do mundo, né? Sim, tá por continente. E o mais legal também, né? Então, todo lugar, como tem árvore, como você falou, é como se fosse um oásis aqui na cidade. No final da tarde aqui fica cheio de passarinho. Ai, que gostoso! Então, depois até tem uma gaiola que eles deixam um alimento, né? Que é a natureza viva. Então, eles deixam ir e vir para os passarinhos poderem se alimentar, que fica como uma área de descanso. E eles mesmos dão conta de espalhar as sementes que a gente tem aqui, né? Principalmente das frutíferas. Fica bastante no pé ali que tem um pouco de coquinho. Nossa, a gente se sente na natureza mesmo, né? Porque é engraçado que a gente não escuta o barulho dos carros muito aqui em cima, né? Nem parece estar em São Paulo, né? Sim. Uma grande metrópole igual São Paulo. É um universo à parte. É legal você reparar também aqui, entre esses prédios, não é um mirante oficial, mas a gente consegue ter uma pontinha da catedral. Olha que legal! Olha esse detalhe que legal. A gente dá pra ver uma torre ali da Catedral da Sé. Sim. A pontinha dela. Que lá também tem visita, né? Sim. Tem a da cripta da Sé. Tem eventos lá na cripta também, né? Eles têm, às vezes, evento musical, né? Vale muito a pena também visitar a Catedral da Sé, que tá pertinho, né? Bom que esses pontos que a gente tá mostrando tudo pertinho. Sim, uma caminhada num dia a gente consegue conhecer. E aí, essa planta aqui também vocês vão ver bastante nas árvores, tem bastante pé de orquídea, né? Ou bromélia, que é essa daqui. A bromélia é interessante porque ela é uma planta que é da família dos abacaxis e a flor dela dá só uma vez na vida. Então, mais pra frente a gente vai ver uma que dá aquela flor assim vermelha, bem bonita. Nossa, bem raro. E quando seca, é isso. Então você aproveite, por isso que fica bastante tempo também a flor dela. Mas depois que ela morre, ela realmente chegou no fim da vida e se renova.
Nossa, que a essa gente é tem bastante. especial. Aqui a gente está no Mirante 2 já. Uhum. E aqui já dá um spoiler, né? Sim. Do que as pessoas vão ver, porque nessa plaquinha já aponta uma das grandes atrações, né? Que a gente consegue ver. Vamos lá, pessoal? Vamos subir aqui com a Natália. A gente vê o grande Bonespão, que hoje é Farol Santander, né? É nosso Empire State. Exatamente. Terceiro edifício mais alto de São Paulo. Segundo a Itália, o primeiro a gente vai ver. Surpresa. Dá pra ver também. Dá pra ver daqui? As costinhas rosa ali, né? Dá pra ver o Martinelli também ali, pessoal. É a interessante. Cor rosa chama muita atenção, né? Chama atenção pela cor. Ele chamou atenção desde Tudo, o início, né? Porque duvidaram que ia dar certo. Como Construiu assim? Uma casa ali. em cima de um edifício. Mas ele provou que realmente funciona e tá aí até hoje como um patrimônio, né? E todo mundo gosta da visita dele, que também é uma vista diferente que vale muito a pena. Tem o Sampaio Moreira, que tem aquela cúpula aqui bem bonita, né? Bem um pouco aqui, mais né? para baixo. Exato. E o Sampaio Moreira, ele, junto com o Martinelli, né? Ele é muito importante porque na época que os dois foram construídos, não tinha prédio de mais de 5 andares, pessoal. Então, Martinelli que tem 30, o Sampaio Moreira que, se não me engano, tem 10 ou 12. Naquela época era um grande revolucionário, impacto, exato. Na paisagem. Só tinham eles, né? Só davam eles. Não, eu acho muito curioso, porque as pessoas realmente duvidavam que isso daria certo, ou apostavam se o prédio ia cair ou não. É engraçado essa reação de medo mesmo. Aí você falou de Sampaio Moreira? Mercearia Godinho. Que delícia, viu? Né? Ela tem muita coisa gostosa lá pra experimentar. Exatamente. E aí, lá pro fundo, a gente vê uma ponta do mosteiro também, que tá coberto, né? Dá pra ver um pouquinho também. Então, que aí a gente já começa a descer ali pra 25, Bom, o Mercadão. Aqui é a Praça do Patriarca. Esse daqui já do lado era o antigo Otton. Isso. Otton Palace. Bem na frente, pessoal. Inclusive esse hotel, olha, esse hotel ele hospedou cada pessoa importante, né? Foi inaugurado em 54. Ele era um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, pessoal. Toda a personalidade importante que vinha para São Paulo se hospedava no Otton Palace, bem aqui na frente. Inclusive a Rainha Elizabeth, a Yuri Gagarin também se hospedaram. Olha que prestígio, hein? Sim, agora Cada pertinho da gente. Só hóspede importante. ilustre. Vamos lá, seguir que tem mais mirante aí pra frente. Temos. Mais plantas para a gente apreciar também. Ah, e essa árvore também, ó, essa é origem brasileira. As que são do Brasil estão identificadas como Brasil mesmo, as que estão com o nome do país. É a cereja do Rio Grande. Isso, é aquela cereja um pouco maior, que tem normalmente em interior, mas é interessante porque hoje em dia é uma planta que já é considerada rara, tá? Então, se você aqui em São Paulo não é mais tão comum, se você for buscar mudas, ela costuma ter um valor bem expressivo. Então, quando dá aqui as frutinhas também os passarinhos adoram, ela é bem gostosa. Bom, vamos seguir aqui. Esse aqui é o pé de café, um dos que temos, né? Então é o café arábica, que é o mais comum que a gente tem para exportação. Então pode ver, aqui se eu quisesse, se tivesse com café, eu não conseguiria alcançar. Mas diferente se fosse num lugar mais comum, assim, para os pés de café. Então eles crescem bem mais que o comum. Nossa, é alto esse daqui, hein? Acho que eu nunca tinha visto pé de café alto assim. Café, eles se adaptam muito. Grande símbolo, né, da nossa riqueza. Temos ervas aromáticas, como esse pé de louro aqui também, que é de origem mediterrânea, então é bem comum. Aqui no Brasil a gente gosta de usar para temperar feijão, né? Aqui é uma aula de botânica também, né, Natália? Assim, pessoas como eu eu não conheço muito não de nome, assim, tanto é que é bom vocês colocarem essa etiqueta, porque de botânica, assim... Nossa, para quem gosta, aqui é um prato cheio. Tem esse pé de aroeira aqui também, que é uma planta, né, que é a origem brasileira. Essa é a árvore que sai... grossa, né? Sim, ela cresce bem mais também, o tronco dela costuma ser mais largo. É a árvore que dá aquela pimenta rosa, que é bem aromática e o pessoal também costuma usar para fazer, para usar na perfumaria, hidratante. Olha, nem imaginava. É muito boa. Mirante 3, o último. Sim. Teatro Municipal, hein?
Vamos lá? Vamos lá. O nosso teatro foi inspirado aí na Ópera de Paris, na França, Ramos de Azevedo. Você falou na Ópera de Paris, eu lembrei que uma vez eu recebi uma turista francesa aqui que me disse que acha mais bonito o nosso do que o dela. Olha. Por conta da escadaria que a gente tem a mais. E ela acha parecido? Que eu nunca fui na França, não sei se... Eu também não, ela me garantiu que é parecido, só que o nosso ainda ganha na beleza. Ah, é? Olha, essa foi inusitada. Foi muito. Teatro Municipal, pessoal, a gente não precisa nem falar, né, Natália? Tem visita guiada, procurem a programação, que teatro é lindo, né? Sim. A gente está falando de edifício alto, né, Natália? Também a gente acabou de mostrar o Bonespão, o Farol Santander. Uhum. Ali está o nosso prédio mais alto, São Paulo, ali, né, bem na frente do edifício do Viaduto Santa Efigênia, né? Uhum. Mirante do Vale. Sim. 51 andares. Ele só não está mais alto assim, né? Quem vê pensa, nossa, mas parece tão baixinho, realmente por conta da região que ele está construído, né? Ele está bem lá embaixo. Uhum. Então isso desfavoreceu um pouco ele nesse projeto de ser o mais alto, ok? E aí tem o edifício dos Correios, né? Que também às vezes eles têm exposições, o Viaduto Santa Efigênia e ali o vale que está em construção ainda. Em obra, já está quase terminando. E só o último detalhe aqui, pessoal, além do viaduto do chá aqui embaixo, né? Então ali a gente tem Santa Efigênia, aqui o chá, e aqui a gente tem esse edifício com os toldos vermelhos, que é o Light. Então aqui era a sede, né, da empresa Light, que fornecia eletricidade para a cidade, para os bondes. Desde 99 é o Shopping Light, carrega ainda o nome Light. Estamos quase acabando, hein, Natália? Sim, quase. Lembra que eu falei do pau Brasil que a gente tinha aqui? Eu ia mostrar? Dá pra ver? Sim, claro, ele tá aqui, ó. Como eu falei, ele tá bem pequenininho ainda. É um pau Brasil bebê? Sim, ele tem cerca de uns 4 anos. Olha, que lindo. Então, essa é a carinha dele. Normalmente o tronco fica assim maior, fica com esses espinhos. Pau Brasil bebê, gente. É. Quem não viu. Então, além da tintura, também a madeira dele é muito usada para fazer instrumentos musicais. O pessoal que gosta diz que tem um diferencial assim no material. Som. Uhum. Se você me mostrar, você nem ia ver. Olha só, lá na frente, está quase acabando. Mas com gostinho, né, pro pessoal de casa visitar aqui o edifício Matarazzo. Então, vocês acreditam que a gente tem lago com carpas? Sim. Antes lá tem mais uma planta que eu também acho interessante vocês verem, Denise, que é essa outra cerejeira. Então eu te mostrei a brasileira ali. E essa é a cerejeira japonesa que dá realmente aquelas flores rosas, que tem aquela festa no Parque do Carmo. No Parque do Carmo, sim. Exatamente. Olha. Normalmente ela tem a floração no inverno, né? Então aqui também temos. Mas tem de tudo aqui, menina. Uhum. Como eu falei, de todos os cantos do mundo a gente tem as Nem flores. imaginar que cerejeira. É que a plaquinha dela tá bem tapada pelas outras plantas. Tá escondidinho, né? Isso. Por isso que é legal você mostrar, tá bem escondidinho. Então tem bastante orquídea, né? E traz uma paz, né? Estou até escutando um barulho de passarinho. Nossa, sim, aqui. Eles ficam cantando aqui. Agora eles estão tranquilos. Tem dia que eles estão falando mais quando eles estão se alimentando. Eles estão comendo agora. Uhum. E olha só, pessoal, esse lago com carpas que a gente tem aqui. Não basta, né, o grande jardim, tem um lago com carpas também aqui. Temos 2 cascudos também, além das carpas, é que ele costuma ficar mais low profile, então eles sempre ficam no cantinho. Inclusive é original, né, o azulejo que eu vi desse lago. É que veio na época do banco também, né, mas não mudaram muito. O que eles adicionaram recentemente foi esse fundo com areia, mais pedrinhas, até para mudar o ambiente para os peixes. Bom, Natália, a gente já está finalizando, a gente queria ficar mais. Foi super rápido. Foi, sinal que foi bom. Uhum. Gente, queria agradecer a Natália, muita Natália, por receber a gente, conduzir esse passeio. Obrigada. A Natália sabe de tudo. A Natália é hoje a supervisora das Centrais de Informações Turísticas e durante muito tempo ela guiou esses passeios que são oferecidos aqui no edifício Matarazzo. Muito obrigada, viu, Natália? Obrigada pela curiosidades, visita. por essa aula de botânica também. Mostrou para o Brasil, pé de café, mostrou tudo, gente. E façam essa visita, né? Tem monitores aqui especializados, igual a Natália, que vão
guiar vocês nesse lindo passeio, conhecer a história do Matarazzo, do edifício. E a gente termina nessa grande cobertura aqui com esse jardim suspenso que eu prometo para vocês que vocês vão se surpreender. Quero agradecer a presença de todos vocês. A gente finaliza aqui mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual. Esse passeio que valoriza, né, o nosso centro, a nossa história, visitando esses pontos turísticos do Triângulo Histórico. Entre no site da Prefeitura, Turismo Pré-FSP, nas redes sociais. Acompanhem lá também a programação das visitas guiadas quando retornarem, para vocês voltarem. É gratuita essa visita, pessoal. Tem muita programação gratuita aqui no centro. Então acompanhe a gente no site. Lembrando, falando, né, das centrais de informações turísticas, a gente tem várias centrais de informações turísticas na cidade. Inclusive aqui no centro a gente tem na Praça da República. Tem pessoas especializadas, preparadas mesmo para dar todo o suporte, dicas de passeios e da programação cultural que a gente tem em São Paulo. Tudo que a gente tem de melhor em São Paulo, vai na Central de Informações Turísticas que eles vão te atender. E obrigada por acompanhar a gente em mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual. Até mais, até a próxima. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual com essas imagens do Centro Histórico, Viaduto do Chá, Vale do Angabaú, toda essa região do entorno do edifício Matarazzo. A gente visitou o jardim, que é um oásis, né, no meio do centro. E acompanhe a programação, as novidades pelas mídias sociais da Prefeitura. E eu espero todos vocês na próxima. Até lá!